Olá, queridos internautas. Começando mais uma semana de estudos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, e hoje nós estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 42, no serviço mediúnico, e quem irá contribuir com o estudo de hoje é o nosso amigo e facilitador Marco Túlio. Marco Túlio, seja bem-vindo e um excelente estudo a todos. Amigos internautas, sejam bem-vindos a mais esta tarde de estudos. Hoje, com o capítulo No Serviço Mediúnico, capítulo 42 de Palavras de Vida Eterna. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente, as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 20 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho. Abstenhamos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Meus amigos, por meio dessas palavras, Emmanuel vem nos falar do amor de Deus por todos nós, desse amor que a cada encarnação, que a cada existência, nós somos convidados a doar, nós somos convidados a dar aos outros, aos nossos irmãos que têm menos do que a gente. Médium quer dizer intérprete e medianeiro da providência divina, que utiliza a própria vida em socorro e bênção a quem sofre do corpo e da alma, em todas as dimensões da vida. Medianeiro do eterno bem, inspirado em Jesus Cristo. É um privilégio sagrado que cada um de nós pode ter, pois ser médium não é simplesmente tornar-se veículo de fenômenos que transcendem nossa imaginação, é a capacidade de servir a todas as criaturas. É importante frisar, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que todos nós somos médiuns. E como diz o
o texto, existem diversos tipos de mediunidade. E nós teremos doada a nós essa mediunidade de acordo com a nossa necessidade. Mas que necessidade que é essa? De acordo com a nossa necessidade de evolução. E de acordo com aquilo que a gente precisa, de acordo com aquilo que vivenciamos nas existências passadas, nós precisamos dessa mediunidade, nós precisamos desse dom que nos foi emprestado por Deus para evoluir, para servir ao próximo. Porque esse é o objetivo maior da reencarnação, esse é o objetivo maior de termos tantas vivências, tantas existências. É nos melhorarmos, é sermos seres melhores com os nossos irmãos, melhores principalmente com a gente mesmo. E é importante frisar ainda que nenhuma mediunidade é mais importante que a outra. E como diz o texto, existem médiuns e mediunidades. Os médiuns que psicografam, que psicofonizam, que são videntes, poderão realizar todos um grande trabalho. Mas não é o número, a quantidade que dá importância ao médium. O que irá engrandecê-lo espiritualmente é o que ele faz com os dons que possui. Sem se engrandecer, sem se querer mostrar o trabalho que faz. O médium melhor, o médium que tem mais valor, é aquele médium que trabalha em silêncio. É aquele médium que não fica, como se diz, se pavoneando do que faz, que não fica se mostrando, se exibindo. Porque a verdadeira caridade é aquela caridade que é feita em silêncio, que é feita sem se exigir nada em troca. E é importante frisar ainda que o trabalho mediúnico, ele não se encerra durante uma reunião mediúnica. O trabalho mediúnico, esse trabalho de doação, esse trabalho de amor ao próximo, ele vai além. Ele vai nos trabalhos de socorro aos mais necessitados, numa palavra que dedicamos a um irmão doente nos hospitais, a uma palavra que dedicamos a um morador de rua, que muitas das vezes está faminto de alimento para o corpo, mas está mais faminto ainda de alimento para a alma, está mais faminto ainda de uma conversa, de uma atenção. E isso é mais importante para o espírito desse irmão do que o abastecê-lo de alimento material, abastecê-lo de comida. Muitas das vezes, a conversa, o consolo, a escuta desse irmão vai favorecê-lo, vai engrandecê-lo mais do que qualquer outra coisa. É importante a gente frisar isso e frisarmos da importância desse trabalho de amor, de caridade, que é o que nos move aqui na Terra, enquanto encarnados. É sermos caridosos, é sermos conhecedores, principalmente das mazelas das pessoas com quem nós convivemos. Nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. A gente está rodeado dessas pessoas, nós convivemos com as pessoas com quem convivemos, não é à toa. Tem uma razão, do plano espiritual, tem uma razão reencarnatória para estarmos convivendo com essas pessoas. E, curiosamente, as pessoas com quem
nós temos mais trabalho de conviver, com quem nós temos mais dificuldade de, de entender, de entrosar, são as pessoas com quem mais a gente precisa estar perto, são as pessoas com quem a gente precisa mais conversar, mais conhecer, porque são justamente as pessoas com quem a gente tem débitos. São pessoas com quem a gente precisa refazer a história, né? Porque, como diz o texto, nós viemos de muitas existências, nós viemos de grandes de grandes atos que nós já praticamos, e a mediunidade ela vem nos dar esse presente da regeneração, esse presente de buscarmos ser melhores com a gente e melhores com os outros também. Porque eu costumo dizer que quando a gente ajuda um irmão, seja numa reunião mediúnica, seja na campanha do quilo, seja na campanha do agasalho, seja conversando com um morador de rua, a gente está mais se ajudando do que sendo ajudado. Porque se nós ajudamos um irmão em necessidade, aqueles irmãos os amigos espirituais desses irmãos em necessidade, eles vão nos agradecer, eles vão nos abençoar, eles vão nos iluminar. Então nós conquistaremos outros amigos também. A partir do momento que a gente ajuda, a partir do momento que a gente dedica amor a esses irmãos, a gente recebe em dobro, em luz, em benefícios para a nossa existência. E seguindo, não há, segundo Raul Teixeira, em Diretrizes de Segurança, médiuns mais fortes que outros. Existem, sim, os mais dedicados, mais afervorados, ou seja, com grande fé e empenho. Estes renunciam à matéria e fazem um esforço de autoaprimoramento mais do que os outros. E é esse esforço para algo além que dá ao médium melhores condições de estar à frente dos trabalhos. Para sermos bons médiums, para sermos médiums melhores, nós precisamos aperfeiçoar, nós precisamos conhecer da mediunidade para sabermos, para termos melhores condições de trabalhar. Um médium melhor não é aquele médium que simplesmente no dia da reunião ele deixa de comer carne, ele deixa de comer uma comida mais pesada, ele deixa de ter pensamentos menos nobres. É aquele médium que realmente ele se entrega ao trabalho. Ele chega, por exemplo, à reunião e consegue se desligar, consegue se entregar inteiramente ao trabalho. Esse sim é o verdadeiro médium. E não é uma tarefa fácil. Eu reconheço que não é uma tarefa fácil em face a tudo que a gente vive, Nós temos problemas, nós temos milhares de situações e nos dias das reuniões, por exemplo, nós somos constantemente colocados à prova. Nós sofremos as maiores adversidades, a gente tem discussões no trabalho, discussões em casa, discussões no trânsito, tudo com o objetivo de nos desestabilizar, de nos desestimular, de nos enfraquecer. Mas cabe a nós serenar a nossa mente e entendermos que o amor é maior. Entendermos que o amor ele é mais forte do que um desentendimento de qualquer natureza.
A partir do momento que a gente tem esse entendimento, de que o lado espiritual é mais importante do que o lado material, então essas pequenas desavenças, essas pequenas agruras do dia a dia, elas deixam de ter tanta importância. Elas deixam de ter de fazer o efeito que eles fazem na nossa vida. E porque a mediunidade, ela nada mais é do que energia. Esse trabalho mediúnico, essa sintonia que a gente tem com o plano espiritual, ela acontece no plano da energia, no plano da sintonia. Então, se eu estou de mal com a vida, se eu tenho pensamentos impuros, se eu tenho pensamentos impróprios, eu vou ter ao meu lado irmãos desencarnados com esse mesmo tipo de pensamento, com pensamentos de vingança, de ódio, de vontade de matar. E a partir do momento que eu tenho bons pensamentos, que eu deixo de dar importância a essas vicissitudes do dia a dia, que eu passo a me importar mais com o lado espiritual do que com o lado material, eu vou ter perto de mim irmãos nessa mesma sintonia. Irmãos também que só trabalham com o bem, que só trabalham com o amor. Volto a frisar que não é algo fácil, não é algo que se conquista do dia para a noite, às vezes até mesmo numa mesma encarnação. Mas é um trabalho, e é um trabalho que, como nos mostra o texto, ele tem reflexo numa encarnação para outra, de uma existência para outra, porque é dado ao espírito aquilo que lhe é útil. Então, se hoje eu tenho uma determinada utilidade, eu tenho uma determinada necessidade, eu vou receber para mim, para minha existência, aquilo que me é útil para poder viver, para poder trabalhar, para poder existir junto às pessoas que me circundam, seja na família, seja no trabalho, seja entre os grupos de amigos. Então, é dado a cada um, como diz o texto, conforme lhe for útil, conforme lhe tiver utilidade para poder passar por mais essa existência, para poder evoluir em mais essa existência. Continuando aqui, também em Diretrizes de Segurança, Divaldo Franco nos esclarece que a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir, uma bênção de Deus por meio do qual mantemos contato com a vida espiritual. E graças a isso, podemos ter a certeza da sobrevivência da vida após a morte, e temos ainda o equilíbrio para resgatarmos com competência os débitos que adquirimos nas existências anteriores. A mediunidade, assim, tem uma finalidade muito importante. É graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. O apóstolo Paulo afirmava que se não houvesse a ressurreição do Cristo para nos trazer a certeza da vida espiritual, de nada valeria a mensagem que ele nos deu. Uma das maiores bênçãos do espiritismo, da doutrina espírita, é essa certeza da imortalidade da alma, da imortalidade do espírito. A certeza de que a morte não existe, a certeza de que nós somos espíritos a caminho da evolução, a caminho da perfeição moral, a caminho de uma vida plena. E por mais que seja
por muitas vezes dolorosa, difícil, a vida aqui no plano terrestre, é gratificante nós termos essa certeza. A certeza de que a terra não é a nossa morada, de que estamos aqui apenas de passagem, de que somos emprestados aqui e que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Hoje, por exemplo, eu estou no corpo de Marco Túlio, mas eu já fui infinitas outras personagens, eu já tive infinitos outros trabalhos, outras existências, e por meio dessas minhas existências, por meio dos corpos nos quais o meu espírito morou, o meu espírito habitou, é que eu fui construindo o que eu sou hoje. É que eu fui plantando a cada existência aquilo que eu sou hoje. Então, é uma certeza gratificante essa de que a morte não existe e de que o nosso espírito ele é imortal. O nosso espírito ele vive milhões e milhões de existências com a necessidade, com o desejo de evoluir, com o desejo de crescer, de se melhorar a cada existência, de ser melhor a cada existência. E esse é também o trabalho da mediunidade. É sermos melhores, sermos mais amigos dos nossos irmãos. Porque por mais difícil que possa parecer, por mais muitas das vezes constrangedor que possa parecer, nós somos todos irmãos. Seja um juiz, seja um psicólogo, professor, um morador de rua, um ambulante, um gari, nós somos todos irmãos. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos filhos de Deus. E temos de ter isso em mente, temos de ter essa noção, porque se eu tenho uma determinada condição nessa existência, uma determinada condição material nessa existência, isso me é dado só de empréstimo. Pode ser que numa próxima existência eu não tenha as mesmas condições que eu tenho hoje, que eu tenha condições melhores ou que eu tenha condições piores da que eu tenho hoje, porque eu não consegui aprender alguma coisa que eu tinha que aprender. Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa muito rica e não consigo compartilhar o que eu tenho, não consigo doar um pouco do que eu tenho para aqueles que têm menos do que eu fatalmente eu vou estar pecando, eu vou estar agindo de uma maneira incorreta com aquilo que eu deveria agir, com aqueles preceitos que foram ensinados por Deus, que é do amor, que é da caridade. Então, numa próxima existência, eu viria com alguma necessidade, para passar algum tipo de necessidade que me levaria a aprender a repartir, que me levaria a aprender a dividir o pouco que eu tenho com os outros. E isso que é a beleza dos ensinamentos de Deus, que Paulo tão bem fala aqui no livro. Quando ele encerra falando que abstenhamos-nos assim do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis,
na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Se hoje eu tenho uma necessidade, se hoje eu preciso passar por algum tipo de situação para aprender, para poder evoluir, eu vou passar por essa situação. E cabe a mim passar por ela, independente da sua natureza, passar com resignação, com tranquilidade, tendo principalmente fé de que Deus está do meu lado e que eu vou conseguir passar por aquilo. Que se me é dada aquela determinada prova, que eu vou conseguir passar por ela, que eu vou ter a clareza de conhecimento, de discernimento para passar por aquela vivência. Que aquela vivência ela vai conseguir me trazer esclarecimentos, ela vai conseguir me trazer algum benefício para que eu possa continuar minha vida, para que eu possa sair daquilo melhor do que quando eu entrei. Seja uma situação de desemprego, seja a perda de um parente, seja a perda de uma namorada, de um namorado, tudo o que nos acontece é para o nosso melhoramento, é para o nosso crescimento. E essa é a graça maior da doutrina espírita. Essa é esse é o preceito maior da doutrina espírita e que nos faz mover, que nos dá uma oportunidade diferente de movimento. Porque se eu sei que a vida não é só isso aqui, se eu sei que existe algo mais além disso aqui, que isso aqui é só um corpo que me foi emprestado, que essa minha existência ela é passageira e que existe algo melhor me esperando, que existe algo mais bonito, que é a minha verdadeira morada, que é a minha verdadeira existência, isso me move a querer continuar, isso me move a querer melhorar cada vez mais. Mas aí vocês podem perguntar, Marco Túlio, mas se tem uma existência melhor, se tem algo melhor, para que eu vou querer ficar aqui? Mas é porque, meus amigos, minhas amigas, a gente precisa estar aqui na Terra, a gente precisa passar por isso para poder evoluir, para poder crescer. É como se as existências na Terra e em outros planetas fossem degraus que nós vamos galgando, fossem oportunidades. É como se fosse um jogo, como se nós tivéssemos, e como se cada existência fosse uma vida e a partir dessa vida, nós vamos vencendo os desafios, nós vamos vencendo as batalhas e vamos conquistando moedas, vamos conquistando benefícios para estarmos melhores numa próxima existência. E nisso vale ressaltar que o fato de eu ter mais condições materiais, de eu ter mais dinheiro, de eu ter uma posição social melhor do que uma determinada pessoa, não quer dizer que eu sou melhor do que ela. Porque um juiz, por exemplo, um político,
dentro daquela sua posição, ele age de uma determinada maneira, ele faz o seu trabalho de uma determinada maneira. Da mesma forma que um gari, que um empregado de fábrica, ele dentro da sua existência, dentro daquilo que lhe é útil viver, ele faz também a sua existência. Então, muitas das vezes, um gari, um operário de fábrica, ele vai ajudar muito mais pessoas, ele vai dedicar muito mais amor, muito mais caridade às pessoas que o rodeiam, do que um político, do que um juiz, que tem, né, a uma primeira vista, tem mais condições materiais e teria, né, supostamente, mais condições de trabalhar. Então, não quer dizer nada as condições materiais em que eu vivo. Porque quem tem muito tem condições de repartir muito e muitas vezes não o faz. Quem tem pouco, o pouco que tem reparte, e aí nisso ele faz um bem muito maior. Ele consegue agradar mais aos olhos de Deus, dividindo o pouco que ele tem, repartindo o pouco que ele tem com as pessoas ali ao seu redor, do que quem tem muito e não reparte o tanto que deveria repartir. Então, e a doutrina espírita, ela é maravilhosa nisso, em nos mostrar essa pluralidade também de situações em que nós podemos ajudar e de mostrar o tanto que essa ajuda ela nos faz bem, auxilia principalmente a nós. Nós, enquanto irmãos, dedicando um pouco do nosso amor, um pouco da nossa atenção aos nossos irmãos, nós estamos ajudando muito mais a nós mesmos do que aquelas pessoas a quem a gente ajuda. A gente ajuda sim um irmão que está passando necessidade, quando vamos aos hospitais, fazer visita aos enfermos, quando vamos aos asilos, consolar aqueles irmãos, né, que foram abandonados, que foram dispensados ali pela sua família. Quando nós vamos a um asilo e um pouquinho que a gente conversa com cada um daqueles irmãos, nós estamos fazendo a eles um bem enorme. Porque a partir do momento que eles foram abandonados ali, que eles foram ali jogados pelos familiares, eles deixaram de receber carinho, eles deixaram de receber o afeto das pessoas que eles amam e que deveriam amá-los. E se nós vamos ali e dedicamos 5 minutos que seja de conversa com eles, de procurar escutá-los, já faz um bem danado, já faz um bem enorme a eles. E esse é o verdadeiro trabalho mediúnico. Como eu já disse, o trabalho mediúnico ele não se encerra numa reunião mediúnica. O trabalho mediúnico, o trabalho de amor, de caridade a um irmão, seja encarnado, seja desencarnado, ele vai além da reunião mediúnica. Eu já vi muitos médiuns que acham, que acreditam que só o fato de trabalharem na reunião mediúnica já é o suficiente. Chega aqui, participa da reunião 1 hora, vai embora e em casa não consegue ter uma boa relação com a família, com
o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Não consegue ter um entendimento com essas pessoas que lhe são próximas e que são as pessoas com quem ele deveria tentar se entender, ele deveria tentar ter paz, ter amizade. E vem aqui, faz o trabalho e acha que isso já é o suficiente, né? Que isso já é o bastante. E não é. Claro, é importante vir a reunião, participar da reunião, mas isso não é o mais importante, isso não faz o médium. O que faz o médium, o que faz o verdadeiro médium, volto a frisar, é o trabalho que ele faz além da casa espírita. É o que ele utiliza daquele dom que Deus lhe deu, daquele dom da mediunidade, da sensibilidade para com os irmãos, é a maneira como ele vai utilizar esse dom. É isso o que faz o verdadeiro médium. É a maneira como ele vai se portar, como ele vai se fazer presente, principalmente perto dos seus familiares, junto das pessoas com quem temos mais necessidade de aprender, de nos desenvolver. Esse é o verdadeiro trabalho do médium. Esse é o verdadeiro trabalho do verdadeiro médium. E nós já estamos chegando perto do final desse estudo. E é importante nós termos isso em mente, dessa pluralidade das existências, e que a mediunidade ela é um dom emprestado por Deus, e como eu já disse, não é um dom com o qual a gente deve se vangloriar. É um trabalho dignificante, é um trabalho sério e é um trabalho de muito amor, um trabalho de muita competência, de muita entrega. O verdadeiro médium também é aquele que se entrega com verdadeira devoção ao seu irmão. É aquele que se despe das vaidades, do orgulho, que deixa de lado a materialidade e que enxerga o irmão, principalmente o mais necessitado, como seu irmão. Eu agradeço a presença de todos e espero que tenham gostado da palestra de hoje. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.